Filipe fala, ainda tem alguma coisa boa no nosso meio? Nós vamos saber o porquê ele fala disso. Ainda achamos aquele de que Moisés, ainda há coisa boa? Respondeu Filipe, se você não acredita, tá aí, vem e vê. Jesus viu Natanael, aproximou-se e disse ao seu respeito, eis o verdadeiro israelita, sangue puro, sangue bom, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, preste atenção, antes de Filipe te chamar, né? Antes de Filipe te chamar, Jesus, agora eu me perdi aqui. Quando tu estavas debaixo Onde, da qual figueira, versículo nós estamos? 48. Ah, tá. Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo Da figueira. da figueira. Muito antes de um dos discípulos de Jesus chamar Natanael, Jesus já tinha escolhido aquele homem. Mas vamos lá. Então exclamou Natanael, mestre, olha a diferença. Antes Natanael pergunta para Jesus como se Jesus fosse uma pessoa normal. Ué, da onde tu me conheces? E quando ele percebe que está falando com o filho da promessa, ele muda o seu tom, ele muda a forma de se direcionar ao Messias. Já não chama mais o Messias de homem ou de Jesus, mas chama mestre. Né? Tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, só é nesse trecho. Eu estou sentindo meu corpo aqui formigar. Só nesse trecho. Preste atenção num detalhe que não tem nada a ver com a mensagem. Mas olha só. Natanael nunca tinha visto Jesus. Não é verdade? Mas quando ele tem um encontro com Jesus, ele percebe que ele estava diante de uma pessoa especial. Algo em Natanael falou mais forte. Porque Natanael percebeu a grandeza daquele homem. Concordam comigo? Amém. Natanael percebeu a grandeza de Jesus. E Natanael não pergunta para Jesus, tu és o Filho de Deus? Não, ele afirma, tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. Nós vamos entender também isso. Ao que Jesus lhe respondeu, por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou, Natanael, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem. Pai, nós te pedimos nesse momento, Pai, que a Tua palavra ela venha falar, que ela venha ensinar e que ela venha corrigir nessa noite poderosamente. Que os Teus filhos, Teus servos, venham sair desse lugar impactados pelo que o Senhor vai fazer aqui nessa noite. Amém. Que depois de hoje, a vida de cada um de nós não venha a ser mais a mesma. Assim nós queremos te agradecer em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o que Deus tem para nós nessa noite nada mais é do que boa notícia. Vira para o teu irmão
Fala para ele, Deus tem uma boa notícia para você nessa noite. Fala com convicção. Fala sem brincar. Fala convicto do que você está falando. Você precisa crer no que você está falando. Mais uma vez, Deus tem uma boa notícia para você. Amém. Nessa noite, Deus vai quebrar nas nossas vidas todo espírito de intimidação, todo espírito de medo, todo espírito de covardia, e vai colocar um espírito em nós, um espírito de intrepidez, um espírito de coragem. Amém? Amém? Amém. Vamos lá então. Como é que nós vamos fazer essa noite para chegarmos a essa história de Filipe, de Natanael? Irmãos, o povo de Israel tem uma história riquíssima. A história do povo de Israel é uma história riquíssima. É uma história maravilhosa. É uma história de peregrinação no deserto, que talvez na Bíblia Sagrada é a história mais impactante que nós podemos observar. Imaginem vocês ver a manifestação, a glória de Deus em todo o tempo. Imaginem vocês caminharem com Deus de dia, através de uma nuvem, serem guiados pela glória de Deus, e à noite serem aquecidos, como se o próprio Deus estivesse nos abraçando aquele povo. É riquíssima ou não é a história desse povo? É uma história riquíssima. Se moviam quando a nuvem ou a coluna de fogo se movia. Montavam e desmontavam as tendas segundo a vontade de Deus. Caminhavam com a direção da glória e do poder de Deus. Viram o mar se abrir. Viram a água sair da rocha e saciar a sede do povo. Puderam ser saciados por alimentos que chovia, o que caía do céu. Puderam atravessar o rio Jordão. Usaram roupas por 40 anos e sandálias por 40 anos. E as sandálias, as roupas não desgastavam. Histórias de conquistas, histórias de perdas, histórias de correções quando pisavam na bola, histórias de glória, de promessas que ia pouco a pouco se cumprindo no meio de um povo com uma história riquíssima que foi deixada para nós. Será que nós temos alguma dúvida nessa noite? Será que temos alguma dúvida aqui nessa noite de que a presença de Deus naquele lugar mantinha tudo no lugar? A glória de Deus era tão impactante que o pessoal não precisava orar para ver a glória de Deus. Você poderia ver a glória de Deus à distância. Você poderia vivenciar a presença de Deus à distância. Você não, porque nós não somos
daquele tempo. Não é verdade? O povo errava e Deus advertia, corrigia, até castigava. O povo acertava e mesmo assim, e ainda assim, com acertos e erros, a glória de Deus se mantinha naquele lugar. Amém. A sua presença, preste atenção nesse detalhe, a sua presença mantinha tudo sempre padrão, sempre no mesmo lugar. Então isso isso está aplicado para as nossas vidas de hoje, porque quando nós estamos diante da presença de Deus, todas as coisas serão colocadas no lugar de volta. O que está fora do lugar será colocado de volta. O que está dentro permanecerá dentro. Quando estamos na presença de Deus, nós escrevemos uma linda história. Amém. Deus mesmo fez questão de escrever essa linda história no povo de Israel. A própria história de Deus foi escrita pelo poder da sua glória, pelo poder da sua Shekinah, pelo poder da sua presença. Será que alguém que está aqui nessa noite pode glorificar o nome do Senhor? Amém. Glória a Deus. Foram 40 anos. Depois disso começou a vir os profetas. E os profetas falavam acerca do Messias, que viria em breve para libertar, para salvar. Temos ouvido falar que Jesus está voltando, mas não temos dado crédito aos profetas bíblicos, aos profetas, porque achamos que está demorando demais. Mas assim aconteceu quando os próprios profetas começaram a profetizar acerca da vinda, acerca do nascimento do Filho de Deus, do Filho do Homem, de Jesus. Anos se passaram. E quando Jesus Cristo estava para se manifestar no meio do seu povo, houve um silêncio de Deus. Deus se cala por 400 anos. A terra parou de ouvir a voz de Deus. Há um intervalo entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus. E nesse intervalo, o Senhor se cala por 400 anos. Tanto que as Bíblias, nos séculos passados, no tempos passados, nesse intervalo de Malaquias para Mateus, tinha 4 páginas, 4 folhas em branco, que representava justamente o silêncio de Deus. Tremendo, né? Forte. Muito forte. Mas aí, a primeira voz, depois dos 400 anos, que Deus fica em silêncio. A primeira voz aparece no deserto. A primeira voz. A Bíblia diz que não houve outro no Evangelho maior do que João
Batista, semelhante a Jesus Cristo. Não houve outro maior, porque João Batista tinha um espírito de intrepidez. Engraçado que o pastor está vindo lá, né, do tempo de Êxodo, Número, Deuteronômio, para vocês compreenderem, para a gente chegar onde nós lemos no início. Mas a palavra de Deus diz que João Batista, ele era capaz de olhar para os fariseus e chamá-los de raças de víboras, somente com muita autoridade, poder e excelência de Deus poderia fazer isso. Onde os próprios romanos, porque aí eles já viviam debaixo de um jugo romano, debaixo de praticamente uma escravidão romana, onde deixaram seus costumes para viver os novos costumes de Roma. Tanto que Constantino, essa ideia que nós temos de cultuar os domingos, não foi porque Deus mudou a data, o tempo, o dia da adoração a Ele. A separação, separar o sábado, não. Mas foi porque Constantino, que tinha dito se converter, que tinha enganado o povo, ele adorava, né? O grande imperador Constantino, ele adorava o Deus do Sol. E o dia da adoração desse Deus era os domingos. Então ele vem até a igreja primitiva, a igreja romana, e ele muda os cultos de sábado para domingo. Talvez as pessoas te perguntam, como aconteceu essa semana: ué, você é adventista para adorar sábado? Não. Não. Você pode responder assim: não, eu não sou. Mas eu quero te fazer uma outra pergunta. Qual é o dia? Qual é o dia que devemos adorar o Senhor? Qual é o dia que devemos separar para ao Senhor? Para dar a Jesus Cristo. Qual é o dia? Alguém sabe? Que dia nós devemos separar para Cristo? Jesus vem no sábado, os fariseus perguntam para ele: é lícito curar aos sábados? Jesus não veio para quebrar a lei, mas ele veio para cumprir. Mas ele diz o seguinte: sim, sim. Jesus naquele momento deixa claro, que nós poderíamos sim separar o nosso dia, sábado, domingo, segunda, terça, quarta e quinta-feira. Não importa o dia que você adora o Senhor, mas o mais importante é que você esteja na presença dEle e Ele na tua presença continuamente. Assim como houve com o povo de Israel. Mas João Batista era um homem, não era como Pedro, que por muitas vezes agiu com imprudência. João Batista era um homem cheio do Espírito de Deus. O primeiro homem a pregar, a trazer novidades, a trazer boa notícia, foi João Batista. Hoje, como nós falamos no início, é noite de recebermos boas notícias. Quando nós começamos a preparar essa mensagem, ela tinha um outro título. Eu até tirei foto e mandei para uma pessoa que não está aqui com a gente hoje, que está viajando. Mandei para ela o título da mensagem. E talvez se ela estiver nos assistindo hoje, ou se ela assistir a mensagem, ela vai falar: ué, o pastor trocamos. Porque enquanto eu preparava a mensagem, o Senhor falava: não é esse título, mas é esse aqui. Porque eu levarei boas notícias para o meu povo. Glória a Deus. Amém. Deus tem boas notícias para nós.
Deus tinha boas notícias para aquele povo que vivia oprimido, que vivia que vivia debaixo de um jugo de um império romano. Imagina você, nós já nos sentimos pressionados morando no Brasil, né? Existe a tal da democracia, né, Wallace? A democracia, você não é obrigado a votar. Ei, se você não votar, você não trabalha. Se você não votar, você paga multa. Se você não votar, é capaz de você pegar até uma cadeia. Se você não votar, você não pode viajar. Se você votar, você não pode abrir conta em banco. Então, aonde está a democracia? Nós vivemos debaixo de jugo. Imagina aquele povo vivendo debaixo de jugo. Um povo que estava sendo desonrado pelo Império Romano, por Herodes, pelos seus antecessores e seus sucessores. Um povo decaído, um povo que não tinha mais uma autoestima, que a sua auto já não era mais alto, mas era baixa estima. Um povo que já não olhava mais para frente, mas só olhava para baixo. Um povo que já não acreditava em boas notícias. Um povo que já não acreditava mais em uma mudança. Irmãos, talvez você está aqui nessa noite e não acredita numa mudança, mas Deus vai mudar a sua vida. Deus vai mudar a sua história. Aleluia. É noite de levantar a cabeça e de derrubar o medo, derrubar a essência do pavor por terra e levantar a autoestima e voltar a crer naquele que pode todas as coisas. Glória a Deus. Essa é a boa notícia que Deus tem para cada um de nós. Desistir. Por quê? Observa que Natanael fala. Era um homem que estava desacreditado. E ele vira e fala o quê? O que tem de bom aqui nesse lugar? Né? É mais ou menos quando você recebe uma notícia e você fala assim, para com isso. É muito bom para ser verdade. É mais ou menos quando alguém fala assim, né? Vamos supor que o B do B fala assim, B, eu tenho uma notícia para te dar. Aí o B do B fala assim para ela assim, manda essa notícia. Sabe por quê? O povo já esperava as bombas, as más notícias. O povo já esperava crueldade em cima de crueldade. Esse era o evangelho da igreja primitiva. Você acha que você está vivendo debaixo de pressão? Você acha que você está vivendo debaixo de jugo? Aqui está um povo que viveu debaixo de pressão e debaixo de jugo. Amém? Amém? Não precisa abrir, mas se você quiser, Mateus capítulo 3, versículo 2. Estamos falando de quem? Do primeiro embaixador de Deus, trazendo as boas notícias, ou a boa notícia para o povo. Ele vira e falava o quê? Arrependei-vos. Aparece então João Batista, porque está próximo o reino de Deus. João Batista vai para o deserto para pregar o arrependimento ao povo de todo o pecado. Ou seja, no meio de uma terra árida, devido ao silêncio de Deus, ali estava a primeira boa notícia de Israel. Será que você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? A primeira boa notícia de uma nação. Preste atenção na pregação de João Batista.
Estamos vindo lá de trás, hein? Preste atenção na pregação de João Batista. Ele não falava assim, filhinhos, como eu amo vocês. Não. Intrepidez, ousadia, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque o reino dos céus está chegando. Ele já pregava. E quem seria esse reino que chegaria naquele lugar? O próprio Messias, o próprio Filho de Deus. Ei, você é o rei de Israel. É o reino de Deus na terra. É o rei de Israel. Amém? Amém? Lucas capítulo 1, versículo 40 em diante. A palavra diz assim: irmãos, o povo de Israel viveu uma história riquíssima, não é verdade? Ô pastor, mas viveu? Gente, Laiane, gente, você viver debaixo das mãos do Senhor o tempo todo, isso não é rico, não é uma história rica. Você viver momentos que, quando está começando a faltar a água, e o próprio provedor enviar a água, o alimento, todas as provisões. Então eles viveram momentos ricos no passado. O presente, estavam vivendo momentos de pobreza, né? Sem perspectiva nenhuma, e estavam perto, próximos de viver momentos de esperança, de um futuro bem melhor. A boa notícia havia chegado em Israel. A boa notícia está chegando em nossa casa. A boa notícia vai chegar. Ela já está a caminho. Essa é só apenas a primeira boa notícia. Nós temos 3. Essa é a primeira boa notícia. Aparece alguém falando do reino de Deus. Que isso? Esse cara é maluco, esse cara é louco. No meio de um império opressor. Quem poderia falar essas coisas? Mas olha o que a palavra de Deus diz. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo essa saudação de Maria, a criança fez o quê? Lhe estremeceu no ventre. A glória de Deus já estava naquele rapaz, naquele homem, desde o ventre materno. Amém. Já era um escolhido, separado. Chegou o momento de eu falar. Eu passei 400 anos calado. Eu passei 400 anos mudo. Eu passei 400 anos sem dar um sinal de vida. Chegou o momento de eu levar a boa notícia para esse povo que está sofrendo. Amém. Preste atenção. Isabel ficou possuída do Espírito Santo de Deus e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o quê? O fruto do teu ventre. Observa que era o próprio Deus falando com aquela mulher. Bendita és tu e bendito será o fruto do vosso ventre. Glória a Deus. Amém? Amém. Amém? Esse cara seria o dono, o primeiro, o dono da boa notícia. A boa notícia chegou em Israel. Havia